aí diante de um cardápio que é para poder ser apresentado para as crianças. Eu digo da função da nutricionista, que é fundamental aí que respeite aí a condição do que é implementado aí diante de um estudo que é feito. Ponto. Mas também existem algumas questões que temos que levar em conta. Nós não estamos falando apenas de uma classe social. Nós estamos falando de alunos de CMEIs, das creches, falando o linguajar popular. E a grande maioria daqueles que estão hoje se beneficiando desse serviço das CMEIs, as famílias que eu digo, são de pessoas humildes, que o pai e a mãe deixam as crianças aí nas CMEIs para poder trabalhar e entregam de manhã e vão buscar só à tarde, em alguns casos. E aí, diante dessa circunstância, a criança ela passa o dia todo dependendo daquele cardápio, daquela comida, daquela refeição que é oferecida. E a aceitação é difícil mesmo. Quando você muda aí, ou altera, ou acrescenta, ou extrai, no caso como o açúcar, aí da alimentação, ele faz falta no organismo de qualquer um, não é só de criança não, de adulto também. Então eu vejo com riqueza e propriedade o comentário da Mara Peixoto na Câmara Municipal, mas também é necessário nesse momento respeitar aí toda essa adequação que é necessário hoje por parte das próprias crianças, que algumas que rejeitaram o cardápio, que como o Dib disse que foram 4 ou 6, e que na verdade eu vi um grupo de WhatsApp onde tinham 160 mães que estavam indignadas com o que aconteceu, e esse eu vi. Posso dizer porque eu vi. Todas elas eram unânimes em dizer que o cardápio não estava sendo mais aí da forma que elas esperavam que eram antes. Não era mais o mesmo cardápio. As crianças estavam voltando para casa com fome. E eu ouvi isso porque uma mãe me procurou aqui na rádio e pediu para poder fazer uma visita em uma CMEI de Cornélio Procópio e conversar com a direção. E eu o fiz. Cheguei lá, conversei com as pessoas que são hoje responsáveis aí por essa CMEI, no qual eu não vou revelar o nome aqui para poder não expor essas pessoas. E elas disseram, a aceitação do novo cardápio está sendo pequena. Não são todas as crianças hoje que aceitaram o novo cardápio. E é necessário termos uma segunda opção para que a criança não volte para casa com fome. Porque a nossa maior reclamação hoje, a maior demanda hoje, é a reclamação dos pais. Que o filho está voltando para casa com fome e não come açúcar na escola, mas está comendo em casa. Então existem 2 momentos. O primeiro momento é a adequação do cardápio dentro do dispositivo municipal, dentro do conteúdo municipal, ou da Secretaria de Educação Municipal. E o segundo momento é o cardápio que é servido em casa. É o cardápio que é servido aí pelo pai e pela mãe dentro daquilo que eles têm condição. Se o pai e a mãe têm condição de alterar o cardápio porque ele quer o filho mais saudável, porque ele acha que aquilo é mais saudável para o filho, o faça. Mas a gente sabe que não é um cardápio barato. Quem quer hoje ser o tal do fitness, hoje seguir todas as recomendações, não é um cardápio barato. Tem alternativa? Sim, tem alternativa. É barato? Também é barato. Mas as pessoas não têm acesso à informação, não têm acesso aí às recomendações que são feitas hoje. Pela própria humildade e cultura das pessoas, elas acabam não tendo aí a condição de poder procurar aí um profissional da área para poder alterar o cardápio em casa. E quantas crianças voltam para casa hoje com aquela refeição que ela fez na escola como sendo a última refeição dela do dia. Isso é de cortar o coração. Porque a humildade, porque a condição social, ela ainda impera e Cornélio Procópio não é diferente. Então esse tema foi debatido na Câmara ontem e eu acredito que a partir de agora ele tem que ser mais uma vez discutido nas escolas, nas CMEIs, para poder não termos aí essa condição de disse que me disse, que altera ou não altera, que o faz ou não faz. Se é para respeitar uma normativa, sim, que respeite a normativa. Mas que também os pais tenham a condição e a compreensão que aquela normativa está sendo feita na escola e ela vai ter que passar a ser feita em casa para o filho não ter essa diferença aí de cardápio. Ou se em casa vai servir uma alimentação mais gordurosa, com mais açúcar, ele sabe das responsabilidades dele porque é o filho do qual ele está criando.
sabe também dos problemas que pode ter no futuro, mas tem que ser discutido. E a informação que eu tenho que foi discutido no primeiro momento, nas CMEs, foi levado ao conhecimento deles a alteração do cardápio. Só que todos esperavam que seria de uma forma tão radical, posso dizer assim, ao ponto de chegar que as crianças não aceitarem, então, esse cardápio.